Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade, segurança, serviço do cliente. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Casa Sol, a família da construção. Saison, a sua concessionária Renault para Marília e região. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex, autoposto e serviços. Aberto 24 horas. Merco System, nota fiscal eletrônica e sistemas para a gestão de sua empresa. A Estruturas Metálicas Brasil já está caminhando para a sua segunda geração. Com seu tato ainda à frente dos projetos, os 3 filhos aprenderam que, além do lado administrativo, uma empresa se constrói com amizade. Um dos exemplos é a história de seu Luiz Rossi, um dos funcionários mais antigos da empresa. Ele lembra com carinho das dificuldades do início e das vitórias conquistadas. Essa convivência junto, como irmãos praticamente, a gente adquiriu quando o Tato veio de Londrina para Marília. Ele veio ainda criança, né? E por coincidência moraram vizinho da minha família, né? Então ali eu comecei a conhecer a mãe dele, o pai, e o Tato era criança, né? E conforme ele foi crescendo, eu já era mais idoso, eu tinha 12 anos de diferença, então eu já vi ele já menino, né? Dali começou a nascer a nossa amizade entre famílias, né? Os filhos Júnior, Marcos e Márcio dizem que o maior segredo para se manter uma empresa há 4 décadas neste mercado tão competitivo é o alicerce familiar. Por parte da minha mãe, a paciência, a relação familiar, e por parte do nosso pai, o profissionalismo, que não é porque é nosso pai não, mas até hoje, se tratando de estrutura metálica, eu não vi um profissional mais competente que ele, não. Eu não vi. E nós estamos na segunda geração, né? A terceira seria o neto do meu pai e o filho nosso. Que nós vamos tentar prosseguir o que meu pai me ensinou para nós. Nós dar sequência, os nossos filhos têm que dar sequência também. Então não existe, como que é? Se trabalha em vão, né? Não valeu a pena trabalhar, né? Uma empresa familiar, como todo mundo sabe, é difícil você levar uma empresa familiar. Nós trabalhamos aqui em união. Lógico, seguindo os exemplos que a gente tem aqui em Marília, como nós temos a Marirã como exemplo, nós temos a Dori como exemplo. Então, a gente tem a Jato de Pompeia como exemplo. Então, a gente procurou se alicerçar nos bons exemplos e saber que, para uma firma familiar como a nossa, e bem, cada um no seu setor, tendo o seu trabalho executado da melhor maneira possível, sem interferência no outro. Mesmo que seja irmão, mesmo que seja pai, mesmo que seja filho, você execute o trabalho que lhe foi dado. Só isso. Não tem outro segredo. A empresa familiar, ela é uma empresa, se não for tocado desta maneira, ela fica muito difícil. Se tiver vaidade, se tiver sede de poder entre as pessoas, não consegue durar, não 40, não consegue durar 5, 10 anos, não consegue. Além do alicerce familiar, a Estruturas Metálicas Brasil preza também pela inovação de novas tecnologias. Essa mudança, quando você se dá por conta, já mudou. Mas você não sente essa transformação de um dia para o outro. Isso vem anos de trabalhando, você muda uma coisa aqui, um detalhe aqui, você presta atenção no que o cliente está querendo. A gente estando voltado, a empresa, a Estrutura Metálica Brasil, voltado para a preocupação do cliente, para satisfazer a necessidade física e produtiva do cliente, você automaticamente conquista essas mudanças, entendeu? A importância dos parceiros. Olha, muito importante. Eu acho que sempre costumo falar nas nossas reuniões que a empresa é como se fosse uma corrente. Desde o porteiro, passando pela pintura, passando pelos fornecedores, e o final da corrente é o cliente.
Se um dos elos dessa corrente quebrar, na realidade, nós não conseguimos atender o cliente com a qualidade que nós queremos. Então, os parceiros, seja eles fornecedores, construtoras, alguns terceiros que contratamos para fazer obra para a gente, realmente é de fundamental importância. Se o cliente é parceiro, porque confia totalmente na Estrutura Metálica Brasil. Ele preserva a qualidade e a segurança do cliente, do empresário, certo? Porque uma estrutura não é qualquer empresa que pode fazer, que tem muitos riscos, pessoas, um exemplo, vai fazer um supermercado, tem milhares de pessoas passam embaixo, tem que ter a engenharia correta, o material correto, a direção do vento correta, e nós temos todos os maquinários, todo equipamento, toda matéria humana para isso aí. O senhor se considera um homem realizado? Olha, eu me considero um ser humano realizado. Eu tenho a família que queria ter. Eu tenho os filhos que não precisa ser melhor. São ótimos. Eu tenho uma esposa que sempre aguentou lá atrás, quando eu tinha que fazer essas viagens aí de 60, 90 dias, cuidando das crianças pequenas. Então, sob o alicerce ali, estava feito. Então, um homem que tem uma família não consegue, de maneira nenhuma, levar uma empresa a 40 anos se não tiver um alicerce dentro da tua casa. Ele não consegue. Porque ele vai ter que administrar dois problemas, o problema da empresa e o problema da sua casa. Então, quando é bem dividido isso, e cada um fazendo o seu papel, o final, ele é ótimo, como está sendo. Então, eu não queria ter um filho diferente do que eu tenho. Está ótimo do jeito que está. São trabalhadores, são honestos, são direitos, ótimos pais, ótimos maridos, minhas filhas, ótimas profissionais, sabe? Ótimas filhas. Então eu sou uma pessoa realizada. Tenho uma empresa que eu não esperava nunca quando eu comecei a chegar ao ponto que está, mas nunca deixei de buscá-lo. É gozado, é engraçado a gente falar isso. Às vezes eu olho assim e falo, mas como é que chegou a esse tamanho, né? É aquilo que eu falei anteriormente, você tem que investir na tua empresa aquilo que você ganha. Se você desviar, você não consegue. Tem um ditado antigo que diz o seguinte, uma empresa te dá uma fazenda não te dá uma empresa. A seguir, conheça uma fábrica de cerâmica de Barra Bonita. Nós começamos a produção, né, de moringas, né, na época eu vendia bastante moringa, filtro, essas coisas. Você está assistindo Visão de Mercado. Apoio Garcia Flores e Decorações, MM Estacionamento e Lava Rápido, Ruberley Rocha Contábil, Tecnoprint, tecnologia em recargas, Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer.